Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é quarta-feira de cinzas, início da quaresma, dia de jejum e abstinência. Com alegria eu acolho quem me encontra pela primeira vez nesse canal do YouTube. Seja bem-vindo, ative as notificações. Para todo mundo que escuta pelo YouTube sabe que é importante seu joinha, like e comentário. Sei que você sabe, imagino que saiba, que ver um vídeo, uma pregação, um padre, não é a mesma coisa do que ir à igreja. Se organize, não sei que hora você está vendo esse vídeo, vá à missa de cinzas, receba esse sacramental da igreja e iniciemos juntos com muito ânimo o tempo santo da quaresma, ainda antes da proclamação do evangelho. Lembrando você que é membro lá do meu site, o padremario.com.br, que já está lá há algum tempinho, o seu diário espiritual do tempo quaresmal. E a partir de hoje, então, vamos firmes e fortes, com os nossos propósitos e metas. Vamos ser mais de Deus através de tantos instrumentos que a igreja nos propõe e também do nosso diário espiritual que está lá no nosso site. E se você tem interesse, corre lá hoje, se inscreve lá, pega o seu diário, faz um download, tem aí no seu celular ou imprime, encaderna e vamos nos dedicar nessa quaresma muito mais a Deus e à oração. Vamos proclamar o evangelho desse dia. Hoje a igreja proclama o evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e depois os versículos de 16 a 18. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a tua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É tempo de intimidade, gente, com Deus. É tempo de comunhão, de intimidade com Deus. E o teu Pai, Deus Pai, que vê o que está oculto, escondido, Ele te dará a recompensa. A quaresma é um tempo de conversão, tempo de nos voltarmos para Deus. O oremos da missa desse dia vai dizer assim, o padre diz assim: oremos. Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum, hoje é dia de jejum, e abstinência. O que é jejum? Tirar uma das principais refeições do dia e não fazê-la. O que é abstinência? Na que vou fazer, fazê-la de um modo sereno, de um modo sóbrio, sem carne vermelha. Então hoje é dia de não fazer uma refeição e na que vai fazer, fazê-la de um jeito não muito saboroso, certo? Vamos lá. Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum este tempo de conversão. Metanoia, mudança de mentalidade, mudança de meta no nous, na noia, na mente. E a meta é Cristo. Auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Portanto, existe o espírito do mal, nós vamos combatê-lo. Precisamos de uma força. Quem é que nos auxilia? Auxiliados pela penitência. Então, o tempo da quaresma é tempo da gente usar e aprender a manejar, vamos dizer assim, esse instrumental cristão que Jesus chamou de justiça. Ficai atentos, disse o evangelho. Vou até grifar com o meu verde Palmeiras. Ficai atento para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, vocês não vão receber a recompensa do Pai que está nos céus. Aí Jesus diz, o que é essa justiça que eu não devo praticar para me aparecer? Essa justiça é, quando deres esmola, quando for rezar, e quando for jejuar. Portanto, dar esmola, fazer caridade material,
fazer jejum e rezar são atos de justiça. Quem não faz essas 3 coisas é injusto. E aqui vamos lá, meus queridos. Jesus disse assim, quando você for, e não se te der na telha, quando você for fazer isso. Jesus espera, então, que a gente reze, que a gente faça jejum e que a gente dê dinheiro para os pobres. Ele espera isso de nós. Quem não faz é injusto. Mas veja, Jesus não diz que é para isso ser feito só na quaresma. A quaresma é o tempo propício. A liturgia da igreja vai nos ajudar. Os evangelhos vão ser lidos, meditados, sempre nessa perspectiva. A liturgia da igreja, o roxo, enfim, os oremas, os cânticos, para que a gente acompanhe Jesus no deserto, né? Os 40 dias de Jesus no deserto. Para que ao terminar a quaresma, a gente possa jejuar, dar esmola e rezar. Melhor e com mais frequência. Sermos mais dóceis ao Espírito Santo, que fora da quaresma pode nos inspirar essas coisas para alguns combates contra o mal na nossa vida, que só podem ser vencidos por uma pessoa que jejua, reza e faz caridade aos pobres. Não só na quaresma. Agora, a verdade seja dita. Esse tempo da quaresma ele tem uma unção para isso. É por isso que a gente está unido à igreja. Os tempos litúrgicos da igreja cumprem aquilo. Não só isso cumpre, mas isso também cumpre. Aquilo que Jesus disse a São Pedro. Tu és Pedro, sobre essa pedra edifico a minha igreja, toma aqui a chave do céu. O que você ligar na terra é ligado no céu, o que você ligar no céu está ligado na terra. Portanto, nós como igreja, a igreja liga na terra. Tempo de conversão. Tempo propício à conversão. Portanto, ao longo do ano eu posso tirar um tempo, dias, de conversão, de intensidade na minha busca por Deus. Posso. Mas esse tempo da quaresma existe uma unção própria porque nós estamos em comunhão com a igreja. A igreja ligou o céu e a terra dizendo, nesse tempo quaresmal, quem quiser jejuar, rezar e fazer penitência pode vir porque é tempo favorável para isso. O céu está aberto sobre essas coisas. Sempre está aberto sobre essas coisas. Mas nesse tempo da quaresma, a igreja liga isso e diz, você vai receber uma unção de Deus para isso maior. É tempo propício. Entende? É por isso que a gente precisa aprender a viver bem os tempos litúrgicos em comunhão com a igreja. E os tempos litúrgicos, eles são amarrados nos domingos. Portanto, meu querido, minha querida, olhando para mim, não adianta você grudar no Frei Gilson, no Instituto Hesed, todo dia 4 da manhã e não ir na missa dominical. Não adianta você me acompanhar aqui todo dia, joinha, like, comentário, fazer meu diário espiritual e dar migué na missa dominical. A grande força do cristão é o domingo. Portanto, o tempo da quaresma, que são 40 dias, eles têm os seus domingos. Aí a liturgia de cada dia da semana ecoa o domingo que passou, prepara o domingo que vem. E se você puder ir à missa diária, amém, glória a Deus. Nessa quaresma você puder ir de quarta, de sexta, mas não adianta ir e não ir na do domingo. É o domingo que nos faz e que nos liga ao Senhor. Bom, posto tudo isso, essa pequena catequese, é tempo então de combater o mal. O mal que existe, o diabo, seus demônios, e o mal que já está dentro de nós, né? O mal que está dentro de nós e parece que atrai como um imã o mal que está fora de nós. Por isso que é tempo de conversão. Aí a primeira leitura do profeta Joel vai dizer, rasgai o coração, não as vestes, voltai-vos para o Senhor, Ele está inclinado a perdoar. Peçam, perdoa, Senhor, o teu povo. Não deixes que a tua herança sofra infâmia, que as nações a dominem. Por que, Senhor, se haveria de dizer entre os pagãos, onde está o Deus deles? Portanto, a quaresma é um tempo comunitário. Por quem, em favor de quem você quer viver essa quaresma? Faça isso por um filho, por um amigo, faça isso pela sua casa, faça pelo avivamento espiritual dos seus, que às vezes são bonzinhos, não são pecadores, mas são espiritualmente gelados e mortos, né? Faça pela sua paróquia, façamos pela igreja, façamos pelo mundo. A primeira leitura hoje vai dar todo um tom social e comunitário para a oração e para a conversão, né? Aí o refrão do Salmo também é num plural que nos inclui misericórdia ao Senhor, pois pecamos, né? E aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é a segunda leitura da missa, vai dizer, irmãos, somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta vocês através de nós, em nome de Cristo, suplicamos, Verde Palmeiras aqui, ó, deixai-vos, para de teimar, rapaz, para de fazer força contra, deixai-vos reconciliar com Deus. Para quê? Disse Paulo. Como colaboradores de Cristo, nós os exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Gente,
Deus dá a graça, e porque Ele é gracioso, é uma graça, não é mérito. Deus se antecipa a nós, mas olha o que Paulo está dizendo. Não recebe a graça em vão, não, filho. Faz dar fruto a graça que você está recebendo. E aí essa questão do tempo, Paulo completa, né? Aquilo que o Paulo está falando. Pois ele mesmo diz, no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. É tempo favorável. Como é que a gente não recebe a graça de Deus em vão? Vivendo bem as 3 coisas que Jesus diz no Evangelho. Por isso, quando você for dar esmola, e não ser, quando for, não faça como os hipócritas. Quando você for rezar, não reze como os hipócritas. Quando você for jejuar, não jejue como os hipócritas. Ou seja, não use dessas coisas para se aparecer para os outros, só para ser visto e elogiado. Porque se isso, no fundo é para isso, a gente tem um comichão de nós. A gente vai, tá no jejum, menina, né? Inclusive ajudei lá o fulano, coitado, eu fiquei sabendo. Se lá no fundo de nós, o que a gente quer é que as pessoas reconheçam o quanto a gente está se empenhando para ser de Deus. Né? Jesus está dizendo, olha, se você faz só para os outros verem e ser elogiado, eles vão ver e vão elogiar, porque é elogiável dar esmola, rezar, fazer jejum. É muito elogiável. Jesus fala, tá, mas não desperdiça todo o poder disso com o elogio dos outros. É para ser visto e elogiado? Então leva o teu elogio, mas a recompensa é tão pequena. Faz isso de um jeito que fique em segredo entre você e Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem seus segredinhos com Deus? Hein? Você tem seus segredinhos com Jesus? Você tem suas historinhas, seus pactos? Só você e Ele? Você tem? Não tem? Precisa ter. Isso aqui, gente, é a construção de uma história de amor e de amizade com Jesus. É entre eu e Ele. Entre eu e Ele. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ver, ninguém precisa concordar, ninguém precisa me animar. É entre eu e Ele, é no temor do Senhor. Entende? Ter os meus segredos com Jesus. Ter a minha história de amor com Ele. Ter a minha parceria com Ele. Até que a morte nos una no céu. Entre eu e Ele. É por causa dEle, é por Ele e é só para Ele que a minha mão vai no bolso e faz umas caridade que se as pessoas ficarem sabendo vão me chamar de doido. Vão me chamar de bobo. Para eles. É entre eu e Ele. É entre eu e Ele que eu faço umas orações mais puxadas, mais constantes, numas horas doidas. Que se ficarem sabendo vão me chamar de doido, de exagerado, não precisa tudo isso, mas eu não estou fazendo isso para obrigar ninguém a fazer isso também. Entre eu e Ele. Entre eu e Ele. É Ele que me puxa para Ele, é eu que estou morrendo de vontade de ir também. É entre eu e Ele. Ninguém precisa saber, ninguém precisa elogiar, ninguém precisa me animar. É que é tão difícil, né, para fazer as coisas sem o apoio dos outros. Olha o que Jesus está dizendo. Tem alguém te esperando no segredo. Ninguém precisa ver, Ele está vendo o que está sendo feito para o pobre. Ele está vendo a esmola, a oferta dada ao pobre, a igreja, o evangelho, a São José, entre você e o céu. Vai trocar ideia com os outros, não. Deus está vendo a sua oração, a minha oração, entra no quarto, tranca a porta. Ao mesmo tempo que a primeira leitura fala de assembleias de oração, Jesus também fala da oração particular. Entre eu e Ele, eu vou construir uma história de amizade, de fidelidade, de amor. É por causa dele, só por ele, só ele sabe por que tenho rezado isso, mais que aquilo, feito isso. É entre eu e ele, ninguém precisa saber. Aí ele diz, e quando você for jejuar, né? Não jejua como hipócrita, tudo acabado, aquele bafo, né? Tipo, mais com um chicletinho, melhor esse bafo de onça aí. Quando jejuar, perfuma a cabeça, lava o rosto, fica corado, bonito, né? E o teu pai que vê esse jejum. É Deus que tem que saber o que eu estou comendo, bebendo, não estou comendo, não estou bebendo, por quanto tempo vai ser assim, até quando, o resto não importa. Entre eu e Ele. Que exagero não é exagero, é o meu amor por Ele, a minha sede por Ele, a minha busca por Ele. E não vai deixar de ser, é o meu fortalecimento para enfrentar o espírito do mal. Olha quanta coisa linda Jesus falou. Fala todos os dias e vai falar, sempre nessa perspectiva da conversão, da vida nova, a cada dia dessa quaresma. Então nos dediquemos também nesse tempo da quaresma, gente. Rezemos mais e rezemos melhor. Bora, a quaresma não é um tempo leve, ela não é descanso, a quaresma é quaresma mesmo.
A quaresma não existe para ser gostosa, ela existe para ser feita. Bora, gente, para cima. Pensa aí, já vai pedindo o Espírito Santo, fala comigo. O que eu vou rezar mais, melhor, como? Pode falar, Espírito Santo, pode pedir. Ai, Jesus, vamos lá, pode pedir. O que eu vou jejuar? Pode pedir, Espírito de Deus, pode falar. E qual caridade eu vou fazer? Para quem? Para quantos? Pode pedir, pode falar. E nos permitamos, irmãos, ser surpreendidos por Deus. O legal da fé, cara, é quando Deus é Deus, você tá entendendo? É quando o negócio é meio fora do que a gente poderia produzir pela nossa própria inteligência ou motivação. É tão gostoso, é tão legal, é tão frutífero no final quando Deus intervém na nossa vida, dá umas ideias pra gente, que na hora da medo você fala, mas Jesus, mas esse, nossa, é muito difícil, não, ele dá a graça, é tempo favorável, é assim que vale a pena, para que depois, ao longo do ano, a gente coloque essas coisas em prática, aí sim, de um modo mais ameno, né? E hoje também, na missa, a gente tem a questão das cinzas. Tu és pó, ao pó voltarás, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. A gente não pode terminar a quaresma, chegar na Páscoa, na Semana Santa, sem o sacramento da confissão. Já vai rezando, já vai meditando. Lá no nosso diário espiritual do tempo quaresmal, tem lá dentro dele, no final, como confessar, assim, uma ajuda para você se confessar. Talvez você nunca se confessou, se confessa quase nunca, e quando confessa, confessa sem saber, tudo pela metade. Um belo exame de consciência lá, né? Para que esse sacramento seja bem vivido. Uma vez que somos pó, e ao pó vamos voltar, a gente precisa se reconciliar com Deus. Então, meu querido, minha querida, uma santa e fervorosa quaresma para você e para mim. Estejamos juntos aqui com a homilia, com o diário espiritual. Vamos rezar mais e melhor, com a ajuda de tanta gente aí que está nos convidando a rezar mais e melhor. Eu convido você a meditar mais e melhor a palavra. Seja muito fiel aí na sua paróquia, na sua capela, nas coisas que vão ter, sabe? Vamos nos dispor a esse enfrentamento, a vencer as nossas preguiças, comodismos, para que na Páscoa a gente possa ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.